Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui então para o bloco 2 desta primeira parola dentro do tema Fundamentos, parola de número 92, faltam 8 para a 100ª parola. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nós estamos aqui falando há 92 semanas, segue lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Versão em podcast no Spotify. Se você chegou agora nesse canal, nós temos mais de 90 horas já de parola com conteúdo bíblico totalmente profundo e descontraído, para que você possa aprender um pouquinho mais também sobre o reino de Deus, a palavra de Deus, com esses 3 amigos aqui que há quase 20 anos se conhece. Aliás, que alegria estar com vocês aqui, hein, gente? Faltam 8 para 100. 8 para 100. Que coisa fantástica. Vamos dar sequência aqui no assunto, então. A gente estava falando no primeiro bloco a respeito, então, da obediência, né? O Wilson falou a respeito da lei, o Paulinho falou a respeito do sacrifício, a velha aliança, a nova aliança. Acho isso muito bacana, mas eu queria dar um pontapé nesse segundo bloco, trabalhando um outro conceito dentro da obediência, que é o conceito da humildade, né? Jesus foi um exemplo para a gente de obediência dentro da humildade. A palavra em Filipenses 2 vai falar que ele se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, né? Em Hebreus 5:8 vai falar que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, assim, Jesus vai mostrar para a gente o que significa obedecer até as últimas consequências. E obedecer, para mim, é uma questão muito forte quando a gente fala de humildade. E aí eu quero trazer à memória algumas falas do Ilcinho, quando ele fala que a raiz de todo pecado é o orgulho, né? E humildade é um contraponto diretamente à questão do orgulho. Aquele que é obediente é alguém que abre mão do orgulho. Seria a obediência, então, meninos, um bom caminho para trabalhar um coração orgulhoso? Porque quando você obedece, você automaticamente se coloca em submissão debaixo daquele que te orientou, né? Você falando, eu me lembrei daquela passagem quando o pai vira para o filho e fala, vai fazer tal coisa, o pai não vai, o filho não vai. Aí o outro fala para o outro, vai, o filho fala, não vou, mas ele vai, né? Que é a questão da posição do coração. E eu tenho para mim, Arthur, quando C.S. Lewis ele escreve sobre isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples, e depois lendo o livro de John Bevere falando sobre a isca de Satanás, onde nós vamos ver que eu só não me submeto porque eu tenho dentro de mim alguém que está em pé. Ou seja, eu não reconheço o meu próximo superior a mim mesmo. Eu não lavo os pés do meu próximo. Eu não entendo o propósito específico do ministério, que é servir. Jesus mesmo, ele disse, né? Ele vira e fala, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aí, aquela famosa do Pedrão, né? Pedrão, vamos lavar. Ele falou, não sou digno. Ele falou assim, então você não tem parte comigo. Não, então me lava tudo. Né? Então ele vai do 8 a 80 e tal. Mas, a bem da verdade, quando você vai entender o coração que é despojado, o coração que serve, é um coração que ele vai entender que quando eu sirvo, por exemplo, um copo de água para um profeta, eu recebo galardão. Não num caráter de interesse, né? Mas ali eu vou entender que o serviço me faz e me leva a reconhecer que aquela pessoa, ela é alguém que Cristo levantou. E aí, ouvindo outro dia o meu pastor falou o seguinte, falando sobre casamento, né? Ele falou da seguinte forma, pode um marido, os dois são convertidos, os dois são cristãos, né? Pode o Arthur brigar com a Priscila? Não, não pode.
Porque você consegue imaginar Jesus brigando com Jesus? Então, eu preciso entender algo da parte de Deus aí. Porque quando eu reconheço o meu próximo superior a mim mesmo, eu vou servi-lo. Eu vou fazer aquilo que Jesus mesmo ele disse, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu vou entender que o princípio que destrona o orgulho é o amor. Então, porque eu amo, eu te sirvo. Porque eu amo, eu te perdoo. Porque eu amo, eu reconheço você como um meio de graça na minha vida, que vai me promover. Você, Arthur, você, Paulinho, vocês são a plataforma de lançamento na minha vida. E isso eu ouvi uma vez um rapaz orando por mim. Ele virou para mim e falou assim: pai, eu cheguei até aqui, mas eu oro pelo meu irmão, para que aonde eu cheguei, ele possa ir muito mais além. Então, isso é o destronar do orgulho nas nossas vidas. Agora, interessante você ter tocado no assunto de serviço, Will. E o Arthur ter provocado, né, o assunto falando acerca da obediência como meio de contraposição à soberba, né, ao orgulho. Isso me fez lembrar um texto que eu tenho trabalhado sobre esse princípio, não o princípio da obediência, mas sobre o princípio maior, do contexto maior desse texto, que é o registro lá de Neemias, capítulo 3. Eu tenho trabalhado o tema reconstrução com a igreja. E Neemias 3, olha que interessante, é um daqueles textos que parece que é copia-cola na Bíblia. Porque se vocês se lembrarem, Neemias 3 é aquele registro da reconstrução do muro e da distribuição das famílias, dos profissionais, dos sacerdotes, dos levitas, enfim, de todo o povo de Jerusalém ao redor do muro. O Neemias, ele fixa um ponto, né? E ele diz assim: nesse ponto ficou a família tal. Do lado deles, na direção tal, ficaram os sacerdotes. Daquele lado ficaram os filhos dos governadores. Daquele lado ficou... E ele dá a volta na cidade, ele narra, né, quem estava do lado de quem, até ele fechar naquele ponto no qual ele tinha começado. Então ele pinta um retrato para nós, no capítulo 3, de quem estava do lado de quem no muro todo, ou na reconstrução do muro todo. E no versículo 5, olha que interessante, a Bíblia fala assim: porém os nobres dos tecoitas não obedeceram à nossa voz. É a única exceção citada em Neemias capítulo 3. O resto do povo, todo mundo está servindo, todo mundo está trabalhando, todo mundo está colocando a mão na obra para o benefício de todos. Mas teve uma turma que não colocou a mão. E essa turma não colocou a mão no serviço, naquilo que abençoaria a vida de outros, naquilo que tocaria na vida de outros e que traria benefício para si mesmo, por conta de orgulho. Esses não colocaram a mão por conta de orgulho. Olha que negócio interessante. Quando você pergunta, Arthur, é um meio de contraposição ao orgulho? Poxa, não tem dúvidas. A obediência, obrigatoriamente, ela me leva em um ambiente de submissão, de sujeição. Tem uma palavra que é contraposta à obediência na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a palavra negligência. Né? A obediência, ela pressupõe diligência. Aliás, lá no primeiro bloco, o Wilson, ele tocou no assunto da palavra mesmo, obediência, e eu fui pesquisar rapidamente aqui a palavra obediência. A palavra obediência do hebraico é a palavra chamar. E o campo semântico dessa palavra, ou seja, a quantidade de significados que essa palavra tem quando transportada para a nossa língua é enorme. É enorme a quantidade de significados. E um dos significados que a gente vai encontrar é justamente o significado da diligência, que é o contrário da negligência. E Deus leva tão a sério esse negócio, e o Sim também citou um texto de Isaías, capítulo 1,
Lá no versículo 19, essa palavra chamar aparece, né? E ali ela vai aparecer justamente com essa conotação, né, de obedecer. Eu falei do campo semântico, né, mas ouvir diligentemente, ouvir de uma maneira inteligente, atentar cuidadosamente, né, entender. Agora, em Deuteronômio 28, que a gente tinha citado, eu acho que tem a melhor definição do quanto é um passo de diligência nós obedecermos ao Senhor. Porque lá em Deuteronômio 28, a palavra diz assim, ó, e acontecerá que se diligentemente atentares para a voz do Senhor, acontecerás que se diligentemente atentares. Esse atentares é o obedecer. Olha como que a palavra em hebraico pressupõe isso. Em hebraico está escrito assim, Hayá in chamá, ro chamá. Chamá, ro chamá. O mesmo verbo aparece duas vezes. Uma reafirmação. O quanto é um caminho de diligência a obediência. O quanto é um caminho que só vai ser, o quanto esse caminho, melhor dizendo, de cumprimento da vontade de Deus, só vai ser cumprido a partir do momento que eu desço para o degrau de baixo, desço para a posição de servo, me coloco na posição de servidão, de humilhação, saio da posição de orgulho, né? E alcanço esse ambiente de serviço, esse ambiente de ser ordenado, de ser governado, né? E aí eu chego em uma conclusão, assim, extremamente cabível no que diz respeito ao ser governado. A maioria das parábolas ensinadas por Jesus dizem respeito a reino de Deus. Né? Aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. Né? Aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é como o fermento lançado sobre uma massa. A maioria das parábolas de Jesus, o assunto é reino. O que é reino? Na oração dominical, Jesus ensina a orar pedindo, venha ao teu reino. O que é reino? É me colocar debaixo de uma condição de governo, é me colocar debaixo de um nomos, de uma Torá, de uma lei, de mandamentos, de recomendações. Quem pede o reino? Quem pede o reino é obediente. Quem vive o reino? Quem vive o reino é obediente. Quem não vive o reino é o nobre de Tecoa, lá de Neemias 3, que vê a obra acontecendo ao seu redor, uma obra que vai beneficiá-lo, mas que vai beneficiar também a outros, mas diz, eu não vou pôr a mão, não vou fazer isso que estão fazendo, eu não vou fazer isso que estão pedindo, eu não vou cumprir essa orientação. Né? E nobre de Tecoa tem de monte. Tem de monte. O que nós precisamos, ou o que nós devemos fazer, o que nós precisamos cuidar é para que a gente não caia nesse golpe mortal que vai nos levar a uma necessária dinâmica de sacrifício. Vou transgredir a lei e vou ter que usufruir do perdão por desobediência. Paulinho, essa palavra chamar que você falou tem a mesma raiz do Shema de Deuteronômio 6 ou não? Deuteronômio 6, guardar. Shema de guardar. Você está se referindo lá ao ensinar a guardar. Exato, isso. A mesma coisa. Exatamente. A mesma raiz, né? Aliás, a mesma raiz, a mesma palavra. Aliás, olha que negócio interessante. Você falou do coração, né? Vocês sabem de onde vem o termo decor? Eu sei de cor. Sabe disso? A palavra cordis, do latim, né? Significa coração. Cordis, cordia, né? Depende da variante. Falar variante nesses tempos de pandemia chega até a assustar, né? Variante, eu sou da época que variante.
Mas eu sei de fora, significa que eu sei de algo que está guardado no coração, né? O corno é cabeça, é coração, né? Então é mais ou menos por aí, essa mesma prerrogativa, né? O guardar, ele vai nessa direção, Arthur. Então já que você já falou isso daí, eu já vou jogar uma bomba então no teu colo. Então um dos nomes de Deus, segundo o seu atributo, é Jeová Shammah. Exato. Você só fala exato, os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, então quer que você fale muito mais a respeito de Jeová Shammah. Não, e aí mas você vai Jeová Shammah e ele pega, exato, e vai lá e toma um negocinho. Presta atenção, né? Tem que molhar o bico. Jeová Shammah significa Deus está ali, né? O Shammah significa estar ali. Olha que coisa interessante, olha que provocação chique que você me fez, Will. É óbvio, sempre. Puxa vida, né? Cara, eu dei aula sobre isso semana passada, olha que coisa fantástica. O que é a teologia? O que é a teologia? Teologia, vamos lá, eu tenho uma definição de teologia que eu formei no decorrer dos anos. A teologia é a revelação de Deus, teologia cristã, né, teologia bíblica, é a revelação de Deus através do instrumento que ele mesmo nos deu para revelar o seu caráter, que é a sua palavra. Então, a palavra de Deus, a Torá, né? Agora eu estou usando Torá como uma palavra que, no campo semântico da língua portuguesa, é traduzida por palavra, o dito de Deus. O dito de Deus, a Torá de Deus, é aquilo que revela o caráter de Deus, que revela quem Deus é, que nos expressa Deus, nos espelha Deus. Então, se a gente pega essa afirmação de Deus, como Javé Shammah, né, como Jeová Shammah, como o Deus Shammah, o Deus presente, o Deus que se revela. Ele se revela através de que meio? Através da sua palavra. Qual é o instrumento de obediência no qual baseia-se ou deve se basear o servo do Senhor? A palavra. Se atentamente ouvires a minha voz, aquilo que ele usa para revelar-se, e obedecer, sobre ti virão essas bênçãos e te alcançarão. Então, o que é obedecer ao Senhor? Obedecer ao Senhor é conhecer a sua palavra e andar nela. O que é conhecer a palavra de Deus? É conhecer o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero fazer um gancho dentro do que você falou, Paulinho. Estava até com um versículo aqui no gancho esperando. Lucas 6,46. Jesus vai falar a seguinte coisa: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu estava hoje de manhã zapeando na internet, e aí um comentário de um videozinho assim: olá, você já tomou o seu soco espiritual hoje? É mais ou menos assim, né? Tem palavras que são assim fortes, né, que a gente precisa internalizar isso. E essa chamada, esse puxão de orelha de Jesus foi bem significativo, porque ele fala assim: não adianta você me chamar de Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu falo para você fazer. Ou se for numa tradução livre, descolada, street do ursinho, ele vai falar assim: não vou ficar aqui gastando vela boa com defunto ruim, né? Ou vocês fazem o que eu tô falando, ou a fila anda, né? Vamos fazer o seguinte. Peraí. Deixa eu só colocar mais um termo aqui. Quando Jesus, em Lucas 6,46, eu abri no grego aqui. Quando Jesus, em Lucas 6,46, ele diz isso: vocês me chamam Senhor, Senhor. A palavra que é utilizada no grego aqui é Kyrios, né? A palavra Kyrios, ela significa governante supremo. O supremo é o dono de uma só voz. É o monarca, monoarqué, uma só lei, um só que dita a lei, um só que fala a lei. E Jesus diz assim: por que vocês dizem que eu sou o único que dita a lei para vocês, o único que dita o caminho para vocês, sendo que quando eu falo, vocês não obedecem? A mesma história lá de Jeremias 42, quando o povo vem consultar Jeremias e fala assim: consulta o teu Deus,
para saber se a gente deve ir para o Egito ou não, né? E aí o que acontece? O Jeremias vai consultar a Deus, e Deus fala, não pode ir para o Egito, vão ter que ficar e vão ter que amargar a Babilônia. E o Jeremias volta e fala para o povo 10 dias depois. E aí o povo diz assim, isso que você trouxe é fake news, nós vamos para o Egito, sim senhor. E o povo vai para o Egito e se dá mal, né? Por quê? Chamar o Senhor de Senhor? Por que chamar o Senhor? Você gostou, né, Will? Por que chamar o Senhor de Senhor, se não para obedecer? Né? E isso é uma advertência para nós, inclusive, hoje. Que chamamos ele de Senhor e, às vezes, nos colocamos debaixo desse ambiente de negligência, o contrário da diligência, né? O contrário do chamar, chamar, do obedecer com diligência, com convicção, né? Com certeza, observar com cuidado, com zelo. Maravilha, vamos chegar então aqui no final desse segundo bloco da parola de número 92, a primeira dentro do tema Fundamentos, hoje falando especificamente sobre obediência. Amanhã, terceiro e último bloco dentro dessa parola, anota aí e até já. Tchau, tchau.